Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a filosofia enquanto profissão. Será que é possível a gente ter uma profissão filósofo e viver disso? A gente ganhar dinheiro com filosofia, fazer disso o nosso ganha-pão? Eu considero que a filosofia é impossível enquanto um emprego. Então eu vou falar um pouco sobre a minha própria experiência com a filosofia, sobre a questão profissional de quem se forma em filosofia, e eu vou expressar aqui a minha situação específica, tá? Isso não é um conselho geral para todo mundo, mas é uma contribuição a quem está pensando sobre essa questão, a quem pensa em estudar a filosofia, enfim, é mais uma perspectiva sobre o assunto. Então vamos lá, acompanhem. Antes da gente iniciar, 2 recados rápidos. O nosso curso de filosofia está disponível na Udemy. O link para o curso está na descrição deste vídeo e é um curso com mais de 14 horas de duração. É um curso de introdução à filosofia, é um curso que vai te conduzir à leitura de algumas das principais obras de toda a história da filosofia. Mais informações clicando no link para ver a grade do curso, o conteúdo e etc. Segundo recado rápido, vocês perceberam que eu tenho publicado vídeos com menos frequência, é porque nos últimos meses, nas últimas semanas, eu tenho me dedicado a um outro projeto que é o lançamento de um disco. Eu estou com um novo projeto de uma banda, One Man Band, e o link para o nosso canal no YouTube está aí na descrição desse vídeo também. Então a galera que acompanha aqui Filosofia Vermelha, que gosta do som pesado, do som extremo, brutal, acho que vai curtir também esse nosso projeto. Bom, eu mencionei que eu considero a filosofia impossível enquanto um emprego. Isso por quê? Porque a filosofia é uma atividade de livre reflexão. A filosofia ela não pode ter um senhor, ela não pode ter um dono. E a filosofia, além disso, ela não é uma atividade produtiva. O Aristóteles considerava o conhecimento, ou classificava o conhecimento em 3 partes. O conhecimento produtivo, o conhecimento prático e o conhecimento teórico. O conhecimento produtivo é tipo aquele conhecimento do artesão, um conhecimento de um sapateiro, por exemplo. Ele sabe construir objetos com aquilo. E com esse tipo de conhecimento ele consegue ganhar algum dinheiro. O conhecimento prático já é o conhecimento, por exemplo, relacionado à ética e à política. A ética ela tem a ver com o nosso agir no mundo, e agir é uma coisa prática. Só que o que a gente produz com a ética? A gente não produz nada. E o saber teórico, o Aristóteles vai englobar ali a filosofia e a teologia dentro deste campo também. E é um saber que também não se produz nada. Então a filosofia, enquanto um saber teórico, o que ela produz? Como é que a gente ganha dinheiro na sociedade com isso? A gente não ganha. A gente pode ganhar dinheiro, por exemplo, escrevendo livros. Mas aí a gente vai estar ganhando dinheiro não como filósofo, mas como escritor. E a gente pode ganhar dinheiro também dando aulas de filosofia. Mas aí a gente é professor, a gente não é filósofo. Então quem pagaria a gente para refletir de forma livre? Não tem ninguém que vai fazer de fato isso, porque se alguém está nos financiando para pensar de maneira livre, essa pessoa espera que a gente pense determinadas coisas, que a gente se mova pelo menos minimamente ali numa direção, e não se pode esperar isso da filosofia. É por isso que sempre houve muitos problemas com a filosofia medieval, por exemplo, porque a igreja bancava certos pensadores, eles tinham cargos eclesiásticos, e a gente não pode dizer que a atividade deles era totalmente livre, porque será que a gente poderia imaginar algum desses filósofos pagos pela igreja, com cargos na igreja, questionando seriamente a existência de Deus? Quando a gente olha para a história da filosofia, a gente percebe que os filósofos sempre tiveram atividades paralelas com as quais eles ganhavam a vida. Então, por exemplo, vamos pegar lá o Platão. O Platão era um aristocrata, o Platão era rico. O Platão vinha de uma família nobre e ele não precisava trabalhar. O Aristóteles, embora não tão rico, ele também tinha uma situação de vida mais confortável, inclusive ele tinha servos. O Sócrates já era uma situação diferente, o Sócrates ele nem mesmo cobrava por suas aulas, mas ele vivia numa situação também de certa penúria material. Os filósofos cínicos já eram praticamente mendigos. E a gente passa ali então, vamos lá no período romano, Sêneca. O Sêneca era um político. A gente conhece o Sêneca hoje como filósofo, tem os livros dele aí, mas ele tinha atividade de política, vivia ali junto ao imperador. E por falar em imperador, outro filósofo, Marco Aurélio. Marco Aurélio ganhava vida como filósofo? Não. Marco Aurélio era simplesmente imperador romano.
A gente passa para a Idade Média. Na Idade Média o pessoal tinha ali alguma relação, né, com a Igreja Católica, né? Ali no período de transição ali, né, da Antiguidade para a Idade Média, o Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha cargo eclesiástico. O Tomás de Aquino também tinha um cargo na igreja. O Santo Anselmo de Aosta também tinha um cargo na igreja. Passando ali para o período moderno, René Descartes. Descartes era de família rica também, não precisava trabalhar, recebeu uma grande herança. O Spinoza fabricava lentes. A gente conhece o Spinoza como um filósofo, mas ele era fabricante de lentes. Então a gente vai passando ali, né? Aí a gente vai chegando lá na modernidade, mas ali no período do idealismo alemão, o Kant já era professor universitário, né? Então, ganhava vida como professor, não exatamente como filósofo, né? O Hegel, ele foi preceptor, teve uma época que ele inclusive foi diretor de escola aqui na cidade de Nuremberg. Então ganhava vida também com outras coisas, tinha outra profissão, não ganhava vida enquanto filósofo. Marx não ganhou a vida como filósofo, ele ganhava algum dinheiro como jornalista. E assim a gente vai indo, né? E assim a gente sempre percebe que os filósofos sempre tinham alguma outra profissão ao lado da filosofia, mesmo que a profissão estivesse ali estreitamente relacionada com a filosofia, como a profissão de professor de filosofia. Agora eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com a filosofia. Eu sou graduado em filosofia, tenho mestrado em filosofia, mas eu não pago minhas contas com a filosofia. Eu tenho uma outra atividade laboral com a qual eu pago as minhas contas, assim como o Spinoza também pagava suas contas fabricando lentes. Antes da minha graduação em filosofia, eu fiz uma outra graduação, ainda graduação em sistemas de informação na área de tecnologia, e é com essa atividade que eu pago as minhas contas. O que eu sempre quis estudar foi filosofia. Eu queria de toda forma estudar filosofia, é a minha grande paixão. Mas aí eu tive que fazer uma coisa que Freud fala, que é adiar o momento de gratificação. O Freud fala que o id, como é traduzido no português e no inglês, na edição Estante de suas obras, o id ele quer sempre prazer imediato, ele quer prazer no aqui e no agora. E que faz parte de uma certa maturidade psíquica, a gente saber adiar o momento de gratificação. O momento de, olha, eu quero prazer, mas eu não vou ter prazer agora, eu vou adiar o prazer. E foi isso que eu tive que fazer, eu tive que adiar um momento de estudar filosofia por 4 anos, porque eu percebi que a melhor escolha para mim era justamente, primeiro, fazer uma graduação em uma outra área e depois me graduar em filosofia. E foi isso que eu fiz, e eu considero que no meu caso, como eu já mencionei, é a minha experiência pessoal, tá? Não quero fazer isso uma regra para ninguém. Foi uma escolha muito acertada. Muita gente que acompanha aqui o canal me pergunta como é que eu vim parar na Alemanha. Muita gente pensa que eu estou aqui como estudante, que eu vim cá para estudar filosofia. E não é. Eu vim para cá como trabalhador, eu vim para cá com visto de trabalho, não foi para estudar. Isso por quê? Porque acabei que eu juntei duas coisas, A minha qualificação na área de tecnologia, estava com mais de 10 anos de experiência na área que eu trabalho, quando eu fui convidado para vir para cá. E acabou que o alemão que eu aprendi motivado pela filosofia acabou casando junto com a experiência em tecnologia que eu já tive. Então juntaram as duas coisas, a tecnologia com o domínio da língua alemã. E foi um grande acaso, eu nunca tinha pensado em vir para cá para trabalhar com tecnologia. Já passou pela minha cabeça talvez estudar filosofia aqui, mas morar aqui trabalhando com tecnologia, e por causa do alemão, isso foi uma coisa totalmente inesperada, não foi uma coisa que eu busquei. Então é por isso que hoje eu coloco a questão dessa forma. Às vezes, quando a gente é jovem, às vezes a gente tem a ideia seguinte, olha, eu vou estudar porque eu quero, através do conhecimento na filosofia, na sociologia, na história, eu quero ser um agente de transformação social, eu quero de alguma forma contribuir para mudar a realidade social. E a gente pensa que tendo uma formação nessa área a gente vai poder contribuir mais. E nem sempre a coisa é assim, a coisa não é assim tão simples. O Karl Marx mesmo, quando ele estava lá concluindo o seu chamado, o que a gente chamaria de ensino médio,
ele escreveu um texto falando sobre a escolha da profissão. E é um texto muito bonito, onde ele fala que a gente tem que escolher uma profissão pensando no bem maior da sociedade, nessas coisas assim, de trazer uma transformação social maior e etc. E de fato é uma coisa muito interessante. Agora, a questão é que a gente não pode pensar assim, não por causa da sociedade capitalista em que a gente vive, mas até mesmo se a gente já estivesse numa sociedade comunista, a gente não ia poder simplesmente nos dedicar a atividades teóricas. Por quê? Porque a sociedade ela precisa que os seus membros produzam as condições de vida. É por isso que o Marx fala que no comunismo não vai ter essa divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. Ele fala que de manhã o indivíduo ele vai pescar e à tarde ele vai escrever um livro. Ele junta as duas coisas. Essa é a concepção que o Marx tinha de uma sociedade comunista, sem essa divisão do trabalho. E às vezes eu acho interessante a gente ter essa visão de não só nos dedicar a uma atividade meramente teórica, mas a gente também saber produzir alguma coisa, produzir materialmente algo. Ser como Spinoza, que era um filósofo, mas também fabricava lentes. Então essa é pelo menos a minha visão pessoal sobre as coisas. E eu acho que foi uma visão, no meu caso, acertada, tendo em vista que no momento em que eu estudava sistema de informação era penoso para mim, porque não era a coisa que mais me dava prazer. O que mais me dava prazer era a filosofia. Eu queria ceder ao princípio de prazer e estudar imediatamente aquilo que eu gostava. Mas eu tive que segurar a barra por um período e depois que eu terminei, aí sim eu fui estudar filosofia, e depois eu fiz o mestrado, concluí o mestrado em filosofia, pretendo fazer doutorado aqui na Alemanha, vamos ver se eu animo a fazer isso, e tendo em vista depois depois de tantos anos passados, eu vi que, eu tive que esperar um momento ali, mas no final das contas foi interessante, porque infelizmente no Brasil a profissão de professor é muito desvalorizada, muito, o que é um absurdo, o que é um absurdo. Porque se a profissão de professor fosse mais valorizada, provavelmente eu seria um professor, eu ganharia a vida como professor de filosofia. Mas a realidade social que existe no Brasil atualmente não é essa, não é de valorizar o professor. Então acho que a gente tem que ter essas coisas em perspectiva. E mesmo para aqueles que querem trazer uma transformação revolucionária da sociedade, às vezes nem sempre a profissão de professor ela vai ser a profissão mais adequada para isso, para trazer transformação. Eu me lembro que eu vi há um tempo atrás, foi no canal do Humberto, do ex-Sai da Matrix, ele comentando sobre isso, que inicialmente ele achava que sendo professor ele poderia trazer mais transformações sociais e tudo, e que depois ele acabou percebendo que aquilo não era exatamente o suficiente, que era necessário fazer mais coisas, ele explicando por que depois ele acabou se tornando um militante político. E eu acho que é mais ou menos por aí. Inicialmente a gente acha que sendo professor a gente vai poder trazer muita transformação social, mas às vezes a gente também pode fazer isso tendo uma outra profissão. E não quer dizer que se a gente escolher uma, a gente vai deixar a outra de lado. Eu quero estudar filosofia, mas por que só filosofia? Eu posso estudar filosofia e mais alguma outra coisa. Então é essa reflexão que eu queria deixar aí com vocês, compartilhar um pouco dessa experiência, porque eu sei que é uma questão que todo mundo passa numa hora ou outra, que a gente tem que escolher sobre o que fazer, a gente tem que decidir qual curso fazer, e às vezes a gente acha que tem que fazer um curso só, e a coisa não é bem assim. Então, como eu falei, não é uma perspectiva geral, não acho que isso é uma regra geral, mas eu acho que isso pode ajudar alguém que esteja pensando sobre essas mesmas questões pelas quais eu já tive que pensar. Então é isso aí, lembrando mais uma vez o nosso curso de filosofia lá na Udemy, o link está disponível aqui. Dá uma força também para a gente nesse projeto musical aí, é um projeto que tem obviamente também letras políticas, letras com inspirações filosóficas, então clica lá, se inscreve no canal para dar uma força, para dar aquela impulsionada. E comente esse vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se inscreva aqui no canal Filosofia Vermelha se você ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.